Irmãos queridos, nós estaremos lendo a palavra em Hebreus capítulo 1. Nós estaremos hoje dando sequência ao estudo que nós iniciamos, é um estudo doutrinário, e nós estamos estudando sobre a deidade de Jesus Cristo. Jesus não é apenas divino, mas nós entendemos biblicamente que Jesus é Deus se revelando aos homens. Então nós vamos ler Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, e depois nós leremos outros textos bíblicos no decorrer do nosso estudo. E a Bíblia está dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, ou seja, à direita, da majestade nas alturas. Amém? Que Deus esteja nos abençoando nesta breve meditação. Nós lemos a semana passada com os irmãos a parábola lá em Lucas, no capítulo 20, de 9 a 18, a parábola que Jesus contou sobre o homem que ele plantou uma vinha e arrendou-a e aguardava os frutos. E ele mandou então os servos para buscarem os frutos, mas as pessoas que estavam ali cuidando da vinha, o que eles fizeram? Mataram os servos que foram enviados, e depois o dono da vinha disse: eu vou enviar o meu filho. E eles também mataram o filho. E Jesus, quando falava assim, ele provocava uma irritação muito grande, especialmente nos escribas e nos fariseus, e naqueles judeus conservadores, que eles repeliam a ideia de Jesus Cristo ser filho de Deus. Porque quando Jesus dizia, sou filho de Deus, eles diziam, você está fazendo-se igual a Deus. E lá em João 5 também, nós lemos a partir do versículo 17, que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, porque eles estavam condenando Jesus por ter feito um milagre na cura de um paralítico e dito ao homem, carregue a sua cama, ou seja, a sua esteira, e era sábado, e o homem então carregou e Jesus foi reprovado por isso. Mas Jesus deixou bem claro ali no texto que ele é o Filho de Deus. E eu quero ler outro texto, conforme já foi anunciado, que eu estaria lendo outros textos, em João 10, dos versículos 30 até o versículo 38. Em João 10, no versículo 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Olha que declaração profunda. Eu e o Pai somos da mesma essência. É isso que Jesus está falando. Em João 17, no versículo 11, e nos versos 21 a 23, Jesus também fala sobre a sua unidade com o Pai.
Mas aqui nós vamos ver, nos versículos seguintes, os escribas e fariseus repelindo essa palavra de Jesus, essa informação, essa declaração do Senhor Jesus Cristo. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então nós entendemos com clareza, através destas leituras tão claras, tão simples, para nós entendermos, ao mesmo tempo que elas são palavras profundas, elas são também de uma singeleza muito grande doutrinária, para nós entendermos estas verdades eternas da palavra de Deus. João, ele começa o evangelho dele dizendo, especialmente lá no versículo 14, João 1,14, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o escritor aos Hebreus, ele tem como objetivo principal fazer com que os cristãos hebreus entendessem que Jesus Cristo não era apenas um profeta semelhante a Moisés, mas Jesus Cristo era alguém muito especial. Ele era o Filho de Deus. Conversando com a mulher samaritana, ela disse: nós esperamos o Messias. Depois de uma certa conversa com Jesus, lá em João 4, ela disse para Jesus: nós esperamos o Messias, e quando ele vier, ele vai nos esclarecer as verdades. E Jesus disse o quê? Ele disse: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, aquele que Deus escolheu, eu sou. E ela estava conversando então com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que se humanizou e veio viver entre nós. O escritor desejava que os irmãos hebreus entendessem essa verdade. Por quê? Porque eles estavam sendo persuadidos pelos judeus conservadores a apostatarem da fé cristã, abandonarem a fé cristã. E então o escritor tem como objetivo doutriná-los, ensiná-los para que eles permanecessem. Hoje nós, com tristeza, vemos muitas pessoas que entregam suas vidas a Jesus Cristo, depois são influenciadas por doutrinas várias, que criam mais dúvidas do que edificação na vida do novo convertido, e a pessoa acaba por se afastar da igreja de Jesus Cristo e também não segue outras
doutrinas e acaba se fracassando, então, na trajetória da jornada cristã. Acaba sucumbindo, não permanece. E Jesus falou que o segredo do sucesso, o segredo é permanecer. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, diz lá em João capítulo 15. Agora, quando não há permanência, também não há produção, né? Não há produtividade. E o escritor aos Hebreus, ele disse no versículo 2, que Deus constituiu a Jesus Cristo como herdeiro de tudo. Jesus Cristo aqui, ele é apresentado também como Criador, por quem fez também o mundo. Em João 1,3, a Bíblia diz assim, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não significa, alguém conversando comigo há alguns anos, disse assim, Jesus foi o mestre de obra. Não, Jesus não foi o mestre de obra. Ele é, por excelência, o Criador, junto com o Pai. Quando Deus nos criou, depois de haver criado todas as coisas, Deus nos criou, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Este plural, esta linguagem aí no plural, façamos a nossa imagem, nós entendemos com clareza que Deus, o Pai, não estava sozinho. Deus estava junto com Jesus Cristo, mas o Espírito Santo, que desde o 2º versículo do Gênesis 1, ele já aparece na criação. Já aparece. Então, Jesus, ele faz parte do contexto criativo, da ordem criadora. Nós vamos ler mais um texto bíblico que vai trazer luz para a mente dos irmãos não serem confundidos numa conversação com pessoas ou até mesmo lendo livros, porque a Bíblia é o livro, eu tenho dito e aprendido, que a Bíblia, ela lança luz, porque ela é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é a verdade, ela lança luz. Certa vez alguém disse que há livros que abrem, que iluminam nossas mentes para nós entendermos a palavra. Me desculpem, mas eu discordo. É a palavra que lança luz para nós entendermos as ideologias de alguns livros. É a palavra de Deus que nos esclarece, que nos ilumina. Ela que nos ensina, e não o contrário. Porque, por estas razões, é que há muita falsa doutrina. Porque as pessoas, elas acabam abraçando e aceitando as ideias de alguns escritores, de alguns filósofos, alguns teólogos, e acabam entrando por veredas erradas, errôneas, e criando caminhos, e criando filosofias e até religiões. E, em alguns aspectos, discordam da palavra de Deus, que apresenta Jesus Cristo como Deus, único Salvador nosso, e que está a nível de adoração junto com o Pai. Quando nós vemos Jesus, que voltou para o céu, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e está no mesmo nível, lá em Apocalipse 5,12, a Bíblia diz, digno é o Cordeiro de receber honras, glórias, poder e força, porque ele está junto com o Pai, no mesmo nível, no mesmo nível. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, e nós estaremos lendo dos versículos
12 a 19. O apóstolo Paulo disse: dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, capazes, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade, ou seja, do domínio, do poder, das autoridades das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O fato dele ser o primogênito não significa que ele é inferior, porque antes a Bíblia está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. E por imagem nós entendemos que é o próprio ser. Que é o próprio ser. Quando você olha no espelho, você vê a sua imagem, o seu ser. Nada tem de inferior. Apenas aparece aí o termo primogênito, como Jesus Cristo sendo, então, a revelação de Deus já humanizada. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, que também significa autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, meus queridos, nós não temos dúvida, ou dúvidas, né? O escritor desejava que os irmãos hebreus entendessem essa verdade, que Jesus Cristo, ele veio puro, perfeito, santo, revelando-se como Deus entre nós. Aliás, Isaías já disse, lá no capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aparece ali Deus forte, com D maiúsculo. E nós precisamos então entender esta bendita palavra. Quando o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 1, no versículo 3, o qual sendo resplendor da sua glória. Ora, se ele é o resplendor da glória de Deus, nós entendemos que os raios solares são o resplendor do sol. Não é isso que a natureza nos ensina? É isso que nós aprendemos com a natureza. Quando você recebe na sua pele os raios solares, você está recebendo o quê? O sol. O sol. Porque é da mesma essência do astro solar. É da mesma essência. Os raios são da mesma essência. Então, quando a Bíblia está dizendo que ele é o resplendor da glória, e aí volta a falar o que nós lemos lá em Colossenses, e a expressa imagem da sua pessoa. Volta aí a palavra, novamente, a expressa imagem. Se é a expressa imagem, nós entendemos que é o mesmo ser. E depois ele vai dizer, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. É da palavra de quem?
da palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo pelo poder da palavra de Deus. E ele purificou-nos dos nossos pecados, diz o escritor, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Isso é muito profundo. Por que é profundo? Porque os meus pecados, eu receberia uma punição por causa dos meus pecados. Mas Jesus Cristo, ele vem e entra na história como meu substituto. Então, o sofrimento, a dor, o castigo, a pena que eu merecia por causa dos meus pecados, Jesus assume o meu lugar. Jesus vai, por amor a nós, por amor a mim, ele vai e assume o meu lugar e recebe no seu corpo a pena. Ele recebe, então, aquilo que Isaías profetizou. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados. Isaías 53. Seu corpo foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz paz hoje, caiu sobre ele. Pelas suas feridas, outra tradução diz pisaduras, fomos sarados. Então Jesus, ele assume o nosso lugar para nos dar a bênção da vida eterna, da salvação, da remissão dos nossos pecados. Ele é o resplendor da glória, repito, Essa expressa imagem da sua pessoa, então volto a dizer que entendemos que é o próprio ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pedro, na sua carta, primeira carta, ele diz que os ímpios voluntariamente ignoram que o mundo, ou que os mundos, Pedro usa o plural ali, pelo poder da palavra de Deus, foram criados, e que desde a antiguidade existem. Tudo está subordinado ao grande poder de Deus. Para encerrar essa meditação, eu gostaria de ler com os irmãos ainda Mateus 8, de 23 a 27. E eu aconselho os irmãos, quando você não tem base bíblica, você evitar conversações. Você tem que crer na palavra, saber doutrina, não para debates, porque Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que os debates são inúteis, em nada edificam. Mas estar fortalecido na sua fé, para você se defender e não ser influenciado, tá bem? Então nós estudamos a palavra, nós cremos na palavra para sermos edificados, fortalecidos e não levados, influenciados por ideologias, filosofias tantas, mas não com o objetivo de ficar discutindo, criando polêmicas, mas para você estar firme na sua fé, na palavra de Deus. Em Mateus, então, 8, a partir do versículo 23, a Bíblia diz assim: entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé, ou seja, pequena fé?
Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ora, todo sistema está subordinado ao seu Criador. Então, Jesus Cristo é, por excelência, o nosso único e todo suficiente Salvador. E não tenha medo de adorar Jesus Cristo, não se preocupe, porque você não estará cometendo nenhum erro doutrinário, porque, como eu já disse, eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Bem, então Jesus Cristo nunca recusou ser adorado, porque Ele é Deus. Tá bom? Junto com o Pai, porque todo filho é da mesma essência daquele que o gerou. E o Salmo 2,7 diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração, por esta meditação doutrinária na tua santa palavra, que nós possamos guardá-la em nossos corações, ó Deus, e firmados nesta fé, sermos seguidores do teu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, também lembramos dos nossos enfermos, tenha misericórdia, ó Deus, cura as nossas enfermidades e cuida dos nossos corações nestes dias difíceis que nós vivemos, ó Deus, sobre a terra, de inquietação, de ansiedade. Senhor meu Deus, ó Deus, traz consolação para todos os aflitos. Enche-nos da tua paz. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém, ó Deus. Amém.